Olá, meu nome é Laura, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Química da UFV Campus Florestal. Nesse vídeo irei falar sobre o trabalho que desenvolvi durante minha iniciação científica e que o tema é Feitas de magnésio, síntese, caracterização e uso como dissolvente de fosfato, sob a orientação da professora doutora Juliana Cristina Tristão e colaboração do aluno de doutorado Matheus Pimentel. Então, o objetivo era produzir e caracterizar feitas de magnésio em diferentes proporções molares em suas formas puras, para avaliar a área superficial dos materiais aplicados como dissolvente de fosfato. Então, o fósforo é um macronutriente essencial para as plantas, porém, ele possui grande potencial poluidor, podendo gerar grande enriquecimento da água por nutrientes e levar à ocorrência de eutrofização. É por isso que ele deve ser reduzido e removido, e por isso são buscadas novas alternativas, como, por exemplo, o método de precipitação, através da atividade biológica, e entre eles tem o processo de adsorção, que ele é considerado muito eficaz e ser de baixo custo e também tem fácil aplicação. Os materiais dissolventes à base de ferro, em especial a classe de materiais da ferrita, ele tem mostrado grande potencial. E as ferritas elas são compostas à base de óxido de ferro juntamente com outro material e possuem características excelentes para aplicação nos copos d'água por não serem tóxicos, serem estáveis, insolúveis em água e ainda possuírem magnetização espontânea a temperatura ambiente. Então, para a síntese de ferrita, foi empregado o método de impregnação por via úmida, em que nitrato de ferro e nitrato de magnésio foram solubilizados em diferentes proporções e a solução então aquecida em chapa aquecedora. E depois dessa secagem, os materiais foram tratados a 300, 700 e 900 graus Celsius por 1 hora, como é mostrado na terceira imagem dessa figura. Logo, então, foram obtidas 16 amostras, variando a proporção e temperatura de calcinação, e após a calcinação, o material foi lavado 4 vezes para retirada de possíveis restos de materiais precursores que não reagiram durante o processo de síntese. Essa tabela, então, mostra o código das 16 amostras sintetizadas em diferentes proporções de magnésio, ferro e tratamentos térmicos. E também nessa imagem aqui podemos observar como que o material sintetizado a 900 graus Celsius na proporção 1:1, ele é atraído através da aproximação de um ímã. Então, as características realizadas para ver se teve a formação da ferrita foram difração de raio-x, microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia Mossbauer e espectroscopia do infravermelho. E para o teste de absorção foi feito, então, colocado o material em contato com a solução de fosfato, depois foi filtrado e a mistura filtrada ela foi diluída 25 vezes, para então ser feita a leitura em espectrofotômetro quando essa mistura foi reagida com um agente revelador. Então, agora falando um pouco sobre as caracterizações, resultados obtidos, esse difetrograma para a amostra na proporção 1:2 tem calcinação e calcinado a diferentes temperaturas mostram que a ferrita se forma a partir de 700 e 900 graus Celsius, havendo picos referentes à estrutura de ferrita, com a estrutura de espinélio cúbico com cátions de Mg2+, ocupando sítios tetraédricos e octaédricos, e a gente pode observar que para os materiais sem calcinar e calcinato 300, foi observado atualmente fatos referentes à hematita e a nitrato de magnésio. A gente pode observar, então, que para os demais difatogramas, para as amostras na proporção 1:1, 1:3 e 2:1, eles possuíam uma análise muito semelhante ao material mostrado no slide anterior. A espectroscopia Mossbauer, ela confirma os resultados obtidos por DSX. A gente pode observar que esse espectro referente a material na proporção 1:2 calcinado, diferentes temperaturas sem calcinação, a gente pode observar, né, que antes da calcinação e calcinado 300 foram encontradas fases referentes a hematita e ferro disperso, que a partir da calcinação de 700 e 900 foram identificadas somente fases referentes a hematita e também a ferrita, com a estrutura de espinélio cúbico. Esse gráfico, ele mostra a área espectral relativa. A gente pode observar que no material calcinado 700 e 900 foi observada a formação da ferrita, tem área referente a essa ferrita, e também a hematita, e que sem calcinado 300 só tem áreas referentes a hematita e ferro disperso. Os espectros Mossbauer obtidos dos demais materiais nas diferentes proporções 1:1, 1:3 e 2:1 também obtiveram resultados semelhantes aos discutidos na amostra na proporção 1:2. A microscopia eletrônica varredura para o conjunto na proporção 1:1, ele apresenta então aí materiais com uma certa heterogeneidade, que à medida que aumenta a calcinação, aumenta também o grau de aglomeração das partículas. O difetrograma do material sem calcinação apresenta uma camada muito lisa, com pequenas crostas formadas por precursores de síntese, enquanto que após tratamento de 300
ocorreu a formação de uma estrutura formada por finas agulhas, indicando a decomposição do precursor, mas ainda com presença desses pequenos precursores, como é observado, e a partir do tratamento 700 e 900 é observada a formação de uma estrutura mais rugosa e porosa, sendo que a 900 ainda foi observada a formação de finas lâminas no formato de pétalas, que pode ser melhor observada com a aproximação disponível ao lado. Essas imagens mostram reflexogramas para diferentes proporções, em que a gente pode observar, então, que os conjuntos calcinados 700, eles possuem novamente aquele alto grau de aglomeração e porosidade, e que para os conjuntos de 900 também possui essa alta aglomeração e porosidade, porém ainda tem a formação das finas lâminas que a gente observou no slide anterior. A espectroscopia de infravermelho, ele vai indicar que as amostras sem calcinação e calcinadas a 300 graus Celsius, ela possui bandas referentes a, a a oxigênio e hidrogênio da água, e que a partir de 700 e 900 não é possível observar isso, provavelmente porque já ocorreu a decomposição total das águas nesses materiais. Falando então agora do teste de adsorção, né, a determinação da preliminar capacidade de adsorção de fosfato, a gente pode observar que os resultados apresentaram resultados para remoção de fosfato para todas as amostras nas diferentes temperaturas. Porém, os resultados para materiais não calcinados e calcinados a 300 são relativos à precipitação de fosfato de magnésio e não à adsorção por ferritas de magnésio. Porque nessas condições não tem a formação das estruturas, como foi mostrado nas caracterizações. Os materiais sintetizados na proporção 1:2, magnésio e ferro calcinado 700 e 900, eles obtiveram os melhores resultados, sendo de 18,6 miligramas de fosfato por grama para os materiais a 700 graus Celsius e 17,9 miligramas de fosfato por grama para os materiais calcinados a 900. E por isso eles também foram escolhidos para prosseguir com os demais testes de distorção. Então, agora falando sobre o efeito o estudo do efeito do pH na capacidade de adsorção, a gente pode observar que ele foi feito para pH 3 até 10, mantendo a dose de solvente, e que a gente pode notar que o material calcinado a 700 graus Celsius apresentou o melhor resultado, de 27,3 mg por grama em pH 7, enquanto que a calcinada 900 apresentou a melhor distorção de 24,3 mg por grama em pH 5. E a gente pode considerar, então, que eles têm uma boa adsorção em pHs mais baixos. A gente também pode observar aí que o PCZ ele vai confirmar essa tendência do material de adsorver melhor em pHs mais baixos e que em pHs mais altos, acima aí de 8,6, a gente pode observar que a distorção de fosfato diminui consideravelmente, como foi mostrado no slide anterior no estudo da influência do pH. Então, a gente pode concluir que a síntese de fezes de magnésio pelo método de impregnação por via úmida foi possível quando calcinado a 700 e 900 graus Celsius, sendo confirmada a formação de ferritas pelas caracterizações realizadas. As amostras na proporção 1:2 calcinadas a 700 e 900 graus Celsius apresentaram o melhor resultado para a dissolução de fosfato, de 18,6 mg de fosfato por grama e 17,9 mg de fosfato por grama de material, respectivamente. E, além disso, os materiais apresentaram facilidade de recuperação no meio e reutilização pela presença de propriedades magnéticas do material. Aqui estão as referências bibliográficas e obrigada.